2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Arruma um pouquinho de água aí para mim, que hoje a boca está seca. A palavra de Deus diz assim: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus, e essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas, é como um cego, ou como alguém que enxerga muito pouco, ou pouco, e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu, e se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começamos a estudar esse texto semana passada e a gente aprendeu uma lição simples, que faz parte da vida e da Bíblia. Toda pessoa que se conforma com o que faz e com o que tem, para de crescer, começa a morrer, começa a decrescer, começa a se deteriorar. E aí a lição principal é: não se conforme. A gente estudou isso. Não se conforme. Não se conforme com aquilo que você já conhece e experimentou de Deus, nosso Senhor. E aí nós falamos sobre ler a palavra, estudar a palavra, crescer nas coisas da palavra de Deus. Bom, essa foi a lição da semana passada. Mas a lição desta semana, ela está baseada no versículo 4, que diz assim: desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Então a lição de hoje é essa: não se conforme com os dons que você já recebeu. Então aí diz para você mesmo: não vou me conformar com os meus dons. Fala para você, tá? Agora olha para quem está perto: não se conforme com o dom que você já tem. Deus tem mais. Tem mais. E a segunda lição, ela tem a ver com essa graça que Deus está derramando. Algumas traduções da Bíblia não trazem a palavra dons. Talvez a tradução que esteja aí na sua mão tenha a palavra promessas, tá? Então, a minha tradução que eu li traz a palavra dons, mas várias que eu li traziam a palavra promessas. Por quê? Porque alguns tradutores entenderam que Pedro estava falando das promessas sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, que aparecem no capítulo 3 dessa epístola, e que essa estaria indicando isso. Mas
outros tradutores estudiosos entenderam que esta palavra que está ali se refere a recursos que o Senhor já colocou à nossa disposição para poderosamente transformar a nossa vida. Segundo o contexto, eu acho que essa segunda opção é a melhor. Porque quando ele diz aqui, olha, para que escapássemos da imoralidade e para que tomássemos parte da natureza divina, quando ele fala dos maus desejos que estão no mundo, não me parece que ele está apontando para a segunda vinda de Jesus, mas ele está falando do que está acontecendo hoje aqui comigo. Então, eu preferi essa tradução que traz a palavra dons. Por quê? Eles escolheram a traduzir por dons, porque existem duas formas, duas palavras da Bíblia para ensinar a respeito de dons. A primeira palavra é a palavra doron na língua grega, que quer dizer dom, presente, dádiva. Você imagina assim, um doron é se eu comprar uma camisa e der de presente para você. Isso é um dom, tá? É um presente. Eu posso usar a camisa, eu posso vender a camisa, eu posso dar a camisa, eu posso jogar fora a camisa, porque eu recebi um presente, eu faço o que eu quiser com ele, tá? Nesse sentido, a Bíblia diz que o dom de Deus é Jesus, e usa a palavra doron. Então, Jesus é o dom de Deus. E é por isso que quando Jesus vem e anuncia a sua palavra, você pode receber Jesus como Senhor, ou não. Você pode buscar a face dele e dizer, eu quero o presente de Deus para a minha vida, ou não. Você é responsável com aquilo que você faz com o presente de Deus, chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas existe uma outra palavra na Bíblia, que também é traduzida por dons, tá? E essa tem uma raiz diferente, que é carismas, os carismas de Deus. Os carismas de Deus, assim, literalmente, significam manifestações poderosas da graça de Deus, tá? Esses são os carismas de Deus. E o que eu entendo aqui é que Pedro está dizendo, olha, existem recursos poderosos da graça de Deus que estão atuando na nossa vida e que se tornam manifestações do poder de Deus em nós, que nos transformam e que nos santificam, e que a gente não pode se conformar em viver uma vidinha, e eu vou usar uma palavra aqui muito forte, medíocre espiritualmente. Tem muita gente que já recebeu o dom de Deus, que se chama Jesus, mas que vive uma vida medíocre espiritualmente. E o Senhor está dizendo, não precisa, tem muito mais da graça para derramar sobre a sua vida. E aí, muita gente está vivendo não somente uma vida medíocre espiritualmente, como também está sofrendo, e que poderia ser liberto de algumas coisas que afligem o seu coração. E aí a gente vai aprender uma coisa tremenda, é que, e esse é o ensino assim, primeiro que eu queria deixar com você, é que há algo extraordinário de Deus que acontece na nossa vida, quando a gente aceita o dom de Deus e que promove transformação espiritual dentro de nós. Eu preciso, digamos que você tem uma luta interior, um pecado, uma dificuldade, e você está buscando a santificação. Tem uma parte dessa busca que é compromisso, tem uma parte dessa busca que é determinação, tem uma parte dessa busca que é força de vontade, mas não é isso que vai transformar você. O que a Bíblia diz é que o poder de Deus é que transforma a tua vida, porque o Evangelho é o poder de Deus atuando dentro da nossa vida. E você vai encontrar na sua história uma sensação horrível, de que às vezes você quer fazer e não faz, que gostaria de acertar e erra, e você às vezes usa de muita
autodeterminação e não consegue, porque de alguma maneira você está escravizado. E aí é preciso que algo extraordinário de Deus aconteça na sua vida, e Pedro está dizendo: tem algo extraordinário para acontecer. São essas promessas, esses dons extraordinários de Deus, que lá no livro de Joel foram prometidos que viriam sobre a nossa vida. Quando lá no livro de Joel o Senhor ensinou essa verdade, naquele tempo só existiam 3 pessoas na terra que eram ungidas do Senhor: o rei, o sacerdote e o profeta. E o Senhor vai dizer: olha, vai chegar um tempo, eu prometo, que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, e eu vou derramar sobre toda a carne, sobre todos quantos invocaram esse nome do Senhor, o meu Espírito Santo, e essas pessoas serão ungidas do Senhor, e esses ungidos do Senhor vão viver coisas extraordinárias na sua vida, mas serão libertos, transformados pelo poder do Senhor agindo na nossa vida. Alguns anos atrás eu ouvi um testemunho que ilustra isso, eu acho tremendo esse testemunho. Dr. Sebastião, um médico conhecido em Vitória, na cidade de Vitória, veio dar uma palestra aqui, deu esse testemunho. Esse homem era muito conhecido, mas ele tinha um segredo. Ele não sabia lidar com aquele segredo. Ele era alguém dependente de álcool, ele era um alcoólatra. Só que isso acontecia no bojo da família, tudo escondido, porque ele era uma figura pública. Mas isso gerava tanto problema dentro da casa. A esposa dele veio a se converter, e depois que ela se converteu, ela, sabendo do problema que o marido tinha, decidiu convidar um grupo de amigos e alguns pastores para fazerem uma reunião de oração na sua casa. E o objetivo dessa reunião de oração é orar pelo Dr. Sebastião. Quando ela fez isso, criou um problema na casa dela, porque aquele homem ficou muito bravo, muito bravo. Primeiro, porque tinha um bando de pastores de crente na casa dele. Segundo, porque de alguma maneira a mulher dele tinha o exposto para fora de casa, nesse contexto. E então ele não entrava na reunião, ficava lá no fundo, lá da casa dele, uma casa muito grande, e ele não precisava aparecer. E você quer fazer a tua reunião e faz, mas eu não quero estar aí, pronto, e acabou. Mas Deus é maravilhoso, Ele faz coisas tremendas, não é? Eles começaram a fazer aquela reunião todo dia não, toda semana. E aí um dia ele começou a chegar mais perto da porta que separava a sala daquele lugar. E ele começou a ouvir algumas coisas. E depois de ouvir, durante algumas semanas, ele decidiu participar de uma reunião. E aí Deus foi tocando o coração dele. E um dia ele teve coragem. E ele disse assim: eu tenho um problema. Eu sou alcoólatra. Já tentei tudo. Eu sou médico. Eu sei o que isso significa na minha vida. Eu sei o que significa para a minha profissão, eu sei o que significa para a minha família, eu já tentei tudo que eu conheço, eu já tentei toda a minha força de vontade, eu já tentei todas as estratagemas possíveis, mas não consigo sair dessa. E aí aquelas pessoas fizeram algo inusitado. Eles fizeram uma roda em volta do Dr. Sebastião e começaram a orar. E aquela oração durou a noite inteira, vai terminar às 6 horas da manhã. E eles começam a orar pedindo: Senhor, enche esse homem com teu Espírito Santo, enche esse homem com teu Espírito Santo, enche, Senhor, porque a única pessoa que pode libertar o Dr. Sebastião é o Senhor Jesus Cristo. E ele veio dar o seu testemunho aqui, que depois daquela madrugada, ele não sabe explicar o que aconteceu, nunca mais ele colocou uma gota de álcool na boca. O que eu estou tentando dizer, e que Pedro está tentando ensinar, é que os dons de Deus, os sinais da graça de Deus, eles não operam só no serviço. A gente vai encontrar vários textos da Bíblia que vão falar dos dons de Deus operando no serviço, onde eu vou aprender a trabalhar no reino de Deus usando os dons espirituais.
Mas Pedro vai dizer: não, queridos, quando Deus abre a janela do céu e começa a derramar graça, algo extraordinário vai acontecer, porque o poder de Deus vai se manifestar na fraqueza da pessoa. E aí, quando a gente está buscando essa graça, coisas de Deus acontecem. Quando a gente está lidando com uma luta interior, com um pecado, com um vício, com um problema, chega um momento que a gente não tem coragem de olhar para as pessoas, a gente não tem coragem de falar com Deus. Senhor, estou de novo aqui, sabe, aquele assunto outra vez. Fala a verdade, você já teve um lance desse, né? O mesmo pecado de novo, eu não consigo. Olha, Pai, tu sabes que eu quero, eu tentei. E nessa hora o Senhor vai dizer assim: filho, para de ouvir a acusação de Satanás, que está dizendo que você não presta, que você não funciona, que não tem jeito, que não vai dar certo, e olha para a promessa da minha graça. Eu vou derramar uma unção sobre a tua vida que você não conhece. Busca essa unção, e quando você tiver essa unção, isso aí já foi, porque é o poder de Deus que nos transforma e nos liberta. Quando a gente vive uma fé onde só tenho a minha força de vontade, então eu estou sempre perdendo. Mas quando eu vivo uma fé onde o poder de Deus atua na minha fraqueza, eu tenho vitória, e vitória em Cristo Jesus, meu Senhor. E é tão tremendo isso, porque a Bíblia vai nos ensinar que o poder existem poderes que estão agindo dentro de nós, que são espirituais. Então existem fortalezas na nossa mente que estão trabalhando, que a gente diz: olha, eu não consigo, eu não posso, isso eu nunca vou resolver na minha vida está assim, desse jeito. E às vezes essas fortalezas são inspiradas, insufladas pelas vozes do maligno dentro da nossa mente, e joga a gente lá embaixo, no chão, tá? E aí o Senhor tem que tratar isso na nossa vida, e é o poder do Espírito trabalha. Porém, há coisas que não vêm do diabo, há coisas que vêm da alma. Então lembra, corpo, alma e espírito, tá? Você tem uma alma, você é uma alma vivente, a Bíblia diz, tá? Tuas emoções estão aí, tua história está aí, tem um monte de coisa que aconteceu aí dentro do seu coração, da tua vida, e dentro da alma, às vezes, a gente constrói laços, a gente está amarrado por alguns laços, e aí, dependendo do que aconteceu na nossa vida, na nossa história, das marcas que a gente tem, da maneira como eu interpreto essas marcas, como as minhas emoções olham para elas, eu passo a viver uma vida inteira com um cordãozinho me amarrando. Você já viu um cachorrinho que você põe uma corrente comprida e ele sai correndo no quintal, mas quando chega bem no portão, ele dá aquele salto assim, e pega aqui, né? A coleira pega aqui, ele cai de novo. Tem muita gente vivendo a vida assim, aprisionado pela alma, por laços da vida. Não é o diabo que está atuando, o diabo pode até atuar insuflando esse laço. Está vendo? Você não funciona, não tem jeito, você é aquilo outro, tua história já é assim, teu pai já disse isso, tua mãe já falou assim e tal. Mas na verdade ele só está replicando o que está dentro da tua alma. E aí tem uma coisa tremenda de Deus, sabe o que é? É que Jesus também trabalha nos laços da alma, e quando Ele começa a derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida, esse poder extraordinário que vem da graça dEle, essa bênção do Senhor, então sabe o que acontece? Os laços da alma começam a ser desatados, e a gente pode ser livre. E é interessante isso, porque eu ouvi um áudio de uma pessoa que eu não conheço, tá? É um terapeuta, e essa pessoa está
tendo uma experiência incrível com Jesus, tá? Mas nesse áudio dizia uma coisa tão linda, que eu vou falar aqui para vocês. Essa pessoa disse assim: olha, eu descobri, antes eu pensava que todas as minhas técnicas, todas as minhas habilidades, todas as minhas, meu conhecimento, tudo, eram a única coisa e suficientes para eu tratar qualquer pessoa. Até que eu vi eu mesmo. E eu descobri o poder de Jesus na minha vida. E aí, quando eu vou atender uma pessoa, eu fico doido para dizer: tem algo mais. Ó, tem tudo isso aqui, é uma benção, maravilha, funciona, é ciência, mas tem algo mais que está funcionando aqui. E agora eu não sei como eu faço. E eu ouvi aquele áudio e eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Quem vive o poder de Deus na sua vida sempre vai saber que tem mais de Deus para si. Nessa manhã eu não tenho tempo mais, já estourei todo o meu tempo, eu vou encerrar, tá? Esse aqui daria para pregar uma série de sermões sobre laços da alma. Quem sabe um dia eu pregue uma série de mensagens sobre laços da alma, porque tem muita gente presa, muita gente aprisionada na vida. Mas hoje eu quero começar uma jornada de fé com aqueles que um dia, quem sabe, receberam o dom de Deus, Jesus Cristo, mas estão vivendo uma vida medíocre. Está entendendo? Eu vim aqui para dizer para você: não se conforme. Não se conforme. Você não imagina a riqueza de Deus que vai ser derramada sobre a sua vida, tá? Mas eu quero fazer hoje algo que é de cura, manifestação de Deus aqui na sua vida. Olha, ninguém vai cair no chão aqui não, tá? Não é nada disso não, né? A gente fala assim, já vi. Não, a gente vai orar. Porque, queridos, o poder não está num lugar, não está numa pessoa, está nele. E a gente vai abrir a porta e me diz: Jesus, derrama agora a graça. E eu vou pedir para o Senhor derramar algo tremendo de Deus sobre a sua vida, nas tuas áreas de confronto. Eu não sei se elas são lutas interiores com pecados, ou se elas são laços da sua alma. Mas uma coisa eu sei: há poder no Espírito Santo de Deus para fazer coisas novas na sua vida. Não vai acontecer uma cura total. Pode até acontecer, porque Deus sabe o que Ele faz, né? Mas Ele pode decidir não curar imediatamente, como Ele aconteceu lá com o Dr. Sebastião. Acho que Deus foi tão bom, que sabia que o Sebastião não ia se converter, não ia marchar com Jesus se não fosse um sinal miraculoso. E aí, por causa da oração da mulher e do amor que Jesus tem por ele, tinha e tem por ele, ele decidiu fazer um milagre naquela madrugada. E usou um bando de doido, que fica orando até às 6 horas da manhã e não desgruda do homem. Ele disse para mim que quando eles estavam orando, ele disse assim: não vai acabar essa oração? Pelo amor de Deus, chega. Mas de repente começou a sentir o calor do Espírito dentro dele, a fogo de Deus. Ele caiu em pranto, se ajoelhou no chão e não conseguia parar de chorar. E parecia que cada lágrima que ele estava caindo ali era uma gotinha da cura de Deus que estava sendo derramada sobre a vida dele. Cada um é de um jeito, porque você é único diante dos olhos de Deus. E você é filho, que Deus quer fazer algo novo na sua vida.